Irmãos, quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. Eu quero saudar também bem-vindo o Francisco, que está conosco essa noite. Muito alegre o meu coração te ver aqui, viu, meu querido? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Efésios, capítulo 3, vamos ler do 14 ao 21. Diz assim: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui está, irmãos, a segunda oração de Paulo aqui no livro de Efésios. Na primeira oração, Paulo vai tratar de que eu e você temos que pedir, nós precisamos ter a iluminação para entendermos o projeto de Deus para nós. Nós precisamos dessa iluminação para entendermos quem nós somos e o que Deus tem por nós, o que Deus fez por nós, o que nós temos à nossa disposição. Agora, nessa segunda oração, Paulo ele não está pedindo mais por iluminação, ele está pedindo por capacitação. A ênfase não é mais em conhecer, mas em ser. E neste momento, Paulo chega talvez no seu ponto mais alto da teologia neste livro, nessa carta. E é interessante pensar alguns aspectos sobre esta oração de Paulo aqui. Primeiro, vale lembrar que Paulo está preso, está algemado, está encarcerado. E com isso ele está privado de algumas coisas. Quando você está doente, você ora, não ora? Você ora para quê? É óbvio, o doente quer cura. Quando você está desempregado, você ora para quê? Por um emprego. Mas notem vocês, irmãos, que Paulo não está fazendo nenhum pedido, não está fazendo nenhuma oração sobre suas necessidades materiais, sobre suas necessidades físicas. Paulo ele não está pedindo por liberdade, ele não está pedindo por saúde, ele não está pedindo por conforto, ele não pede nada disso. O que ele pede vai além do aqui e do agora. Ele está pedindo por revestimento de poder. Irmãos, nós precisamos pedir em nossas orações para que Deus nos revista de poder. Vejam, irmãos, que Paulo está com o corpo atrás das grades, mas a sua alma, o seu espírito está livre. Os homens algemaram Paulo, mas não puderam algemar a palavra de Deus. Eles proibiram Paulo de pregar, de viajar, de visitar as igrejas, mas não conseguiram impedir de Paulo de orar, de interceder pelas igrejas. Paulo
pode parecer a alguns que estava inativo, mas ele não vivia de apenas um ministério, ele tinha dois. Ele tinha o ministério de pregar a palavra e tinha o ministério de intercessão, de oração. Para pregar, de fato, ele precisava ir nas igrejas, precisava viajar. Mas para orar, ele podia fazer ali, naquele momento, encarcerado mesmo. Inclusive naquela cela, em qualquer circunstância. E essa é uma primeira grande lição para nós. A gente passa por conflitos e por momentos tenebrosos na vida. Seja um problema de saúde, alguma impossibilidade de locomoção, problema no trabalho, talvez a sua agenda está tão lotada que o dia precisava ter mais do que 24 horas, é corrido, você não tem tempo para nada. Mas, irmãos, se tem uma coisa que nós podemos fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância, é orar. Nada pode nos impedir de orar, porque orar é falar com Deus. Assim já disse a Beth no começo. Que privilégio nós temos, que passaporte carimbado nós temos, o livre acesso a Deus. E quando nós oramos, irmãos, até mesmo uma masmorra se torna na antessala do céu. Quando nós oramos, os céus se abrem, Deus se revela, Deus se manifesta a nós. Agora, olhem comigo o que começa a descrever então o versículo 14 que lemos. Por esta causa, Paulo diz, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Que causa é essa? Por que que Paulo ora de joelhos diante de Deus? Paulo começa essa carta aos Efésios mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão completamente engajados para a nossa salvação. Ele mostra o Pai nos escolhendo antes da fundação do mundo, dos tempos, o Filho nos redimindo com o sacrifício da sua cruz, e o Espírito Santo nos selando e sendo o penhor da nossa salvação. Ele vai revelar para nós que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele deu a sua vida por nós, juntamente com Cristo nos ressuscitando e fazendo assentar nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele vai nos mostrar que Deus nos salvou pela graça, mediante a fé, para as boas obras. E Paulo então ensina nessa carta que havia uma grande diferença, uma grande separação entre os judeus e os gentios, havia uma muralha que os separava. E Jesus Cristo vem e quebra, derruba essa muralha, formando um único povo estes dois. Diz o versículo 6 deste mesmo capítulo o seguinte, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Depois de descrever isso, ele mostra que o projeto de Deus é esse. Ele está orando por nós, ele está orando pelos crentes. É por isso que ele se coloca de joelhos. Irmãos, é interessante pensar que o judeu ortodoxo, a forma de oração dele é estar de pé. Ele fica de pé com as mãos levantadas. E quando nós vemos que um judeu está se ajoelhando, ele não está apenas se humilhando, mas ele está reconhecendo que diante dele ele tem a certeza de que está o Deus Todo-Poderoso, que está aquele que é criador da sua vida. E ele sabe que não só apenas de humilhação ele deve se prostrar, mas como uma forma de intimidade, ele chama a Deus de Pai. E ele fala que quando ele coloca de joelhos diante do Pai, ele toma por nome toda a família. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está dizendo que nós temos uma única igreja. Se ele falou dos judeus e dos gentios agora sendo um, ele está falando que nós somos um, que a igreja é militante, é triunfante, e que a igreja que está agora na terra, em breve estará no céu. E é por esta igreja, é por estes irmãos, é por estes cristãos,
que Paulo se coloca de joelhos. Ele se coloca de joelhos por toda a igreja. E essa é uma segunda lição interessante aqui. Que Paulo não está orando, não está se colocando de joelhos apenas por aqueles que ele gosta. Não está orando e intercedendo apenas por aqueles que ajudam o seu ministério. Paulo está orando e intercedendo por toda a igreja. E olha o que diz o versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que Paulo está pedindo aqui, irmãos? Porque, para que, segundo a riqueza da sua glória, Paulo está pedindo para que Deus atenda a esta oração segundo a riqueza da sua glória. Irmãos, glória não é um atributo de Deus. Na teologia nós temos dois tipos de atributos de Deus: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus tem, mas Ele reparte conosco, Ele distribui conosco. Por exemplo, Deus é santo. Santidade é um atributo de Deus. E Ele reparte isso conosco. Ele fala: sede santos como eu sou santo. Outro atributo de Deus que Ele reparte conosco é amor. Deus é amor. E nos ensina: amai-vos uns aos outros. Deus é justo e ordena que nós também sejamos. Deus é misericordioso e Ele quer que também sejamos misericordiosos. Ou seja, estes são os atributos comunicáveis que Ele tendo, Ele compartilha conosco. Mas existem aqueles que pertencem apenas a eles. Vocês lembram de alguns? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é imenso, Deus é autoexistente, Deus é infinito. E estes atributos pertencem única e exclusivamente a Deus. Mas a glória não é atributo. Glória é um conceito teológico que expressa, que retrata que todos estes atributos exclusivos de Deus, no seu mais alto esplendor, no seu resplendor máximo. E quando Paulo está pedindo para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, ele está orando para que estes atributos ilimitados, esses recursos ilimitados de Deus se reúnam para atender a sua oração. Ou seja, ele está pedindo: Deus, tudo que tu tens, tudo que tu és, eu peço que esteja engajado na resposta dessa oração. Você consegue entender que coisa magnífica é essa, irmãos? Que toda a essência, a magnitude de Deus está reunida para responder a nossa oração. Toda a riqueza da glória dele se junta em nosso favor. Por isso, talvez, irmãos, falta a gente entender, ou falta compreender que não existe limitação em Deus. Não há falta de poder em Deus, não tem falta de misericórdia em Deus, não tem falta de graça em Deus, não tem falta de poder em Deus. E é por isso que talvez a gente precise ser mais ousados nas nossas orações. A gente precisa pedir com mais fé, sabendo que Deus pode fazer infinitamente mais mesmo. Sabendo que todo o poder de Deus pode estar concentrado em nossa causa, em nosso favor. Mesmo naquelas situações que são humanamente impossíveis de acontecer, nós precisamos crer que Ele é poderoso para fazer. Porque todos os recursos dos seus atributos, do seu ser, estão envolvidos e disponíveis para nossa oração em resposta a isso.
Por isso não seja tímido. Ore, seja audacioso, peça por grandes coisas, porque nós temos um Deus grande. E aí ele continua falando o seguinte: sejais fortalecidos com poder mediante do seu Espírito no homem interior. Ele está falando da presença do Espírito Santo. Irmãos, a presença do Espírito Santo na vida do cristão é uma evidência que nós somos salvos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito Santo de Deus? Então você é selado, você é salvo. Mas aqui ele não está pedindo por este Espírito no sentido de salvação aqui. Como nós vimos, Paulo está orando por crente, por gente que já é salva. O que ele está querendo é que além da presença do Espírito, o poder do Espírito, a capacitação do Espírito seja sobre o povo de Deus. Lembra o que diz a Bíblia? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O próprio Jesus viveu com poder, com autoridade, com a ação do Espírito Santo. A igreja, ao receber, lá em Atos, quando Jesus é assunto ao céu e recebe o poder e faz aquelas grandes maravilhas, ela vive graças ao poder do Espírito Santo. É interessante pensar que Atos retrata de fato muito bem essa ideia de revestidos do poder do Espírito Santo sobre a igreja. Há 59, você sabia disso? Há 59 referências sobre o Espírito Santo no livro de Atos, só no livro de Atos. Isso representa 1/4 de todas as referências sobre o Espírito Santo na Bíblia, no Novo Testamento. Isso é para mostrar para nós que o projeto de Deus para a igreja, o projeto de Deus para mim e para você, é que nós sejamos revestidos do Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus. E sabe, irmãos, nós precisamos ser revestidos com esse poder, sabe por quê? Porque nós somos fracos. Ou você tem dúvida disso? Nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós precisamos ser revestidos deste poder, porque nós temos um adversário que é como um leão que está ao nosso derredor, procurando uma maneira de nos tragar, de nos abocanhar, de nos derrotar, de nos devorar. Nós precisamos desse revestimento, como diz aqui, pelo Espírito no homem interior, porque a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, a nossa vontade, elas precisam ser regidas pelo poder de Deus. Porque senão a nossa mente vaga. Senão as nossas emoções nos sufocam, nos enganam. A nossa vontade se rebela. Por isso nós precisamos pedir, Deus, nos revista com teu poder, com teu Espírito. Então, o primeiro pedido de Paulo nessa oração é para que nós sejamos revestidos de poder mediante o Espírito. Agora veja comigo o segundo pedido que está no versículo 17. Ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. O pedido aqui, irmãos, é para que Cristo habite no vosso coração. A palavra habitar no Novo Testamento tem duas conotações no grego. É a palavra paroikel e a palavra kaitoikel. A palavra paroikel é como de um viajante que vai lá e fica num hotel. Ele está lá, ele vai passar algumas noites ali, ele vai dormir ali alguns dias, mas, irmãos, ele não está preocupado se o hotel tá bonito ou não. Ali não é dele. Ele não vai sair de manhã da sua habitação, do seu quarto, vai passar numa loja,
comprar um quadro bonito, alguns enfeites, voltar para o quarto do hotel e enfeitar aquilo lá. Porque aquilo lá não é dele. Ele está ali só de passagem. Amanhã ou depois ele vai embora para sua casa e aquilo não tem nenhuma ligação com ele. A não ser que você já fez isso, e se você fez isso, a gente pode conversar, eu te indico um psicanalista, assim, né? Não é seu, você não tem preocupação. Agora, o que Paulo está falando aqui é kaitoikel, que significa habitar como dono da casa. É lá onde você vive, é lá onde você dorme todos os dias, é lá que você come, é lá que você tem o prazer de descansar depois de um dia de trabalho árduo. É lá que você se reúne com a sua família, lá é sua residência. É lá que você cuida, que você descansa, que você vive. E Paulo está usando essa palavra exatamente para isso, para que Cristo habite em vosso coração, como se dizendo, não apenas como um hóspede, mas como o dono do seu coração. Que ele permaneça, resida permanentemente no seu coração. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Seu coração é um lugar propício para Cristo habitar, para Cristo morar? Sabe, irmãos, a gente precisa pensar uma coisa aqui. Se o nosso coração está abrigando alguma coisa meio esquisita, uma mágoa, uma impureza, se o seu coração tem rancor, lascívia, maldade, a gente precisa fazer essa análise, porque é como se falasse o seguinte, olha, eu vou vender uma casa para você, essa casa é bonita, maravilhosa, mas esse quarto aqui vai continuar sendo meu, eu vou ter minhas coisas aqui dentro, um monte de coisa que é feia, esquisita, e eu vou fazer o que eu quiser dentro desse quarto. O resto da casa é toda sua. Você ia se sentir confortável numa casa assim? Você ia conseguir morar numa casa em que você tem que dividir um quarto com alguém estranho, com coisas estranhas? É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos, irmãos, de poder, do revestimento do poder de Deus, a ponto de conseguir entregar todas as chaves do nosso coração para Jesus e falar, Jesus está aqui, a casa é sua. A ponto de falar para ele, Senhor, se você quiser, pode fazer que nem Neemias, que pegou os móveis de Tobias e jogou fora. Faz uma faxina completa, faz uma reforma completa. Muda, se o Senhor quiser, as prioridades da minha vida, porque o Senhor tem total liberdade para governar a minha vida. Você é o dono da minha casa. É isso que Paulo está pedindo nessa oração, para que Cristo habite em vosso coração. E sabe para que isso acontece? Olha o que continua dizendo o versículo 17. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo diz que nós precisamos do poder da habitação de Cristo para amar. Sem poder, irmão, sem Cristo na nossa vida, a gente só ama quem é igual a nós. Ou seja, a gente só ama quem ama a gente. E olhe lá. Olhe lá. Sem o poder de Deus, sem a habitação de Cristo na nossa vida, a gente não vai conseguir amar os nossos inimigos, como Jesus nos ensinou. Nós não vamos conseguir amar aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós, aqueles que fazem mal contra nós. Sem o poder, você não vai amar como Ele nos amou, sendo nós os seus inimigos. E Paulo, para ensinar isso, ele usa uma ilustração interessante aqui. Olhe de novo o que diz o texto. Para que estando vós arraigados e alicerçados. Ele usa dois verbos.
para comunicar essa verdade. Um ligado à botânica, outro à arquitetura. Quando a gente fala arraigado, você lembra o quê? Raiz, árvore. Quando você fala alicerçado, você lembra do quê? Construção, uma casa. Uma árvore, para ela ficar fixa, ela precisa ter raízes profundas. Senão vem o vento e leva, quebra. A casa, para ela não tombar, a própria Bíblia já usa essa ilustração, ela precisa estar alicerçada. E o nosso alicerce está onde? As nossas raízes estão onde? Está em Cristo, está na sua palavra. Nós precisamos ter raízes profundas, precisamos ter alicerces. E Paulo está dizendo aqui, então, que nós precisamos de poder, da habitação de Cristo, para que nós sejamos plantados, alicerçados muito solidamente em amor. Sabe por quê, irmãos? Porque esta é a principal virtude do cristão. A Bíblia sim declara. Paulo nos ensina. Alguns você pode chegar a profetizar, você pode falar línguas estranhas, você pode doar todos os seus bens aos pobres, você pode até ser um mártir, mas se você não tiver amor, não serve para nada. O amor, irmãos, é evidência do nosso discipulado. Lembra o que Jesus falou? Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Ou seja, a régua de Deus para nos medir, revelar o quanto nós somos discípulos de Cristo ou não, não é o tanto de teologia que nós temos na nossa mente, é o quanto nós amamos o nosso irmão. O amor é a condição que nós temos de fazer a obra de Deus. Lembra lá, em João 21, quando Jesus está restaurando Pedro? Pedro, vocês lembram, foi lá, pisou na bola, negou Jesus, fugiu. E aí Jesus chama ele para uma conversa e vai restaurar ele. E eu fico imaginando se nós estivéssemos no lugar de Jesus, como que nós faríamos? Pedro pisou na bola, o que você faria? Talvez você falaria, Pedro, faz o seguinte, fica 1 ano aí de banco, caladinho, só escutando. Pedro era líder, né? Então tem que ter uma lição exemplar. Ou então você falaria o seguinte, compra uns livros de teologia, uns 2 livros de aconselhamento, e a gente leva para a diretoria da igreja, a gente faz um exame com você, submete você a uma comissão, se você passar, beleza, você pode voltar. Mas Jesus coloca como porta, como chave, como um milestone ali, o amor. Pedro, você me ama? É interessante, irmãos, que para restaurar Pedro, Jesus só faz essa pergunta. Pedro, se você me ama, então faça o meu trabalho. Faça o que você tem que fazer por amor a Deus. Agora, se você não me ama, não tente pastorear as ovelhas, não tente fazer o trabalho de Deus. Porque isso não está relacionado ao amor que você tem ao trabalho, está relacionado ao amor que você tem a Deus. Você não pode fazer a obra de Deus se você não ama Jesus. E é por isso que Paulo está orando para que você tenha poder, para que você ame. Porque amar nesse sentido não é uma coisa comum, irmãos, não é natural. É só com o poder do Espírito Santo. Ou você vai falar para mim que é normal, a pessoa vem, pisa no seu pé, e você fala, ai que bom, ele pisou no meu pé, eu amo tanto ele. É só com o poder de Deus na nossa vida para amar os nossos inimigos.
É só com Cristo habitando no nosso coração, mandando na nossa vida, é que nós vamos amar desse jeito. Agora, olhe comigo o terceiro pedido de Paulo, versículo 18 e versículo 19. Ele diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, o conhecer do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu chamo sua atenção, irmãos, para os dois primeiros verbos aqui. O verbo compreender e o verbo conhecer. Eu sei que eles parecem sinônimos, mas eles não são iguais. O verbo compreender tem o sentido de você conhecer de forma intelectual, de forma a compreender uma verdade. E o conhecer está ligado ao conhecer de experimentar. O que Paulo está pedindo é que, primeiro, você possa compreender. Compreender o quê? Diz o texto. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Irmãos, talvez o nosso grande problema é que nós não temos uma visão clara do que Cristo fez por nós na cruz. Ter uma revelação gloriosa do que foi o Calvário, do que significou o Filho do Deus revestido de toda a glória e majestade, se esvaziando a si mesmo, se humilhando a si mesmo, se fazendo carne, suportando no seu corpo o meu e o seu pecado, e ver o Pai moê-lo ali naquela cruz, derramando sobre ele todo o seu juízo, toda a sua ira, que deveria na verdade cair sobre nós. E ele, sendo santo, 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 bebe aquele cálice da ira do Pai. Você e eu jamais podemos nos gloriar na cruz, como cantamos, se nós não entendermos que a glória da cruz, o tamanho que ela é, este amor é tão comprido, irmãos, que alcança todos os homens da história. Esse amor é tão largo que chega a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Esse amor é tão profundo que pega o pecador mais miserável e o arranca das profundezas para a salvação. Esse amor é tão alto que nos levará para a glória excelsa, para desfrutarmos do gozo do nosso Senhor para todos sempre. Paulo está orando para que Deus abra os nossos olhos, os olhos da nossa alma, para que nós possamos entender as dimensões desse amor. Mas uma coisa é importante, não só compreender, Paulo diz que nós precisamos conhecer, nós precisamos experimentar. E é interessante que ele fala que isso acontece junto com todos os santos. Em tempos em que vivemos um novo movimento cristão, se bem que eu não posso nem falar que isso é cristão, é do diabo, de ver crente isolado. Está uma modinha agora de crente desigrejado. Aqui Paulo fala que não existe isso. Não existe esse negócio de desigrejado, você pertence a uma família. E a compreensão das coisas espirituais acontece quando você está em comunhão com seus amados irmãos. Agora, se ele falou de compreender, ele fala de experimentar. E o que é essa experiência? Nós poderíamos chamar talvez de um avivamento espiritual. E o que é esse avivamento? Sabe quando você ganha? Quando você está na rua e cai aquela chuvarada? É uma chuvarada de bênção de Deus. É uma chuvarada do amor de Deus. Você se molha todo. É quando esse amor te deixa de uma forma que passa de ser um conceito para ser uma experiência.
É quando uma verdade da Bíblia, ela pula para o seu coração e o seu coração arde. É quando você passa a ter uma noção, não mais de ouvir falar, mas de experimentar quão gostosa, quão gloriosa, quão bendita é essa experiência de estar junto a Deus. E você sente que essa presença, essa experiência vai enchendo o seu coração, vai restaurando a sua vida, vai derretendo tudo por dentro de você, porque você está diante da grandeza de Deus. E Paulo diz: você precisa experimentar esse amor, você precisa conhecer esse amor, vivenciar esse amor. E é curioso, irmãos, que Paulo está pedindo para nós experimentarmos, para que nós possamos conhecer algo que vai para além do nosso entendimento, para além do nosso conhecimento. Ele fala de algo que vai para além da possibilidade de você e eu esgotarmos em conhecimento. Porque nem mesmo toda a eternidade será capaz de esgotarmos esse conhecimento. É por isso que João, capítulo 17, versículo 3, diz: e a vida eterna é essa, conhecer a Deus e conhecer a Cristo, a quem enviaste. Presta atenção nisso, você sabe o que você vai fazer no céu? Você vai conhecer Cristo. Sabe o que você vai fazer depois de 1 milhão de anos, quando você estiver no céu? Você vai continuar conhecendo a Cristo. Nós vamos estar conhecendo a Cristo e não haverá nenhum dia da eternidade, irmãos, que nós possamos dizer: agora eu já conheci tudo, agora eu já sei tudo, eu não preciso de mais nada. Porque Cristo, o conhecimento de Cristo, ele é inesgotável em seu ser. E nós, irmãos, nós vamos nos deleitar, nós vamos ter prazer nele, nós vamos nos glorificar nele. Nós vamos viver para a glória dele. A eternidade vai ser para sermos amados da alma dele, e ele nosso amado. E Paulo termina então essa oração dizendo de uma maneira maravilhosa, dizendo assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja que ele não está falando para que você seja tomado de Deus, para que você seja tomado de uma parte da plenitude de Deus. Ele está falando de toda a plenitude de Deus. Sabe o que isso lembra? Um pouco dos atributos de Deus que a gente falou agora há pouco. Vocês lembram? Deus é autoexistente, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é imenso, Ele é eterno, é imutável, é soberano, é transcendente. Paulo está orando, irmãos, para que eu e você, vasos de barro, sejamos tomados por toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude dos atributos de Deus. E talvez, irmãos, eu não consigo compreender como ele termina o versículo 20 dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu não consigo compreender isso da forma como Paulo está explicando aqui. Porque se eu falar para você: olha, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, no sentido de: Deus, eu sei que você pode curar minha dor de barriga. Eu sei que você pode curar minha dor de cabeça. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que você pode restaurar o meu casamento. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e ele realmente é para isso. Mas aqui Paulo está falando de algo que vai além dessa compreensão. Nós não conseguimos, talvez, explicar com um vocabulário humano. Porque ele fala primeiro sobre a plenitude de Deus. O que é além da plenitude de Deus? O que é mais? O que vai além? Talvez de uma forma simples e prática, a gente tenha que entender o seguinte: o que Paulo está querendo dizer é que às vezes nós limitamos o poder de Deus. Nós limitamos a obra de Deus por aquilo que nós temos de experiência, por aquilo que nós conhecemos. A gente se limita numa vidinha medíocre, rasa.
A gente pensa, qualquer hora eu vou morrer, vai ser assim. Em outras palavras, a gente está sentado em cima de um tesouro, mas vivendo como um mendigo. Nós temos a suprema grandeza do poder de Deus, mas às vezes a gente vive fraco. Nós temos uma alegria indizível, cheia de glória, e vivemos triste. Temos uma paz que excede todo entendimento, e vivemos atribulados. Irmãos, nós vivemos assim não é porque nós não temos o recurso disponível, é porque nós não sabemos usar. Nós não estamos usufruindo o que Deus tem para nós. E Paulo finaliza então dizendo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Não tem glória para mim, não tem glória para você. A glória é para Ele. E aonde é essa glória? Na igreja. A glória é para quem? Em Cristo. É quando? Por todas as gerações, durante toda a história. E quando a história termina, vai terminar isso? Não. Será para todo sempre. E eu e você vamos poder participar dessa glória. Eu não sei vocês, mas eu quero isso que Paulo está pedindo. Que sejamos revestidos de poder.